Alô, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Paz seja com todos nós. Paz, graça, misericórdia, né? Seja com todos nós, né? Saúde, né? Nesse dia 15 de junho de 2022. Graças a Deus estamos aqui em perseverança, né? Em vigilância, em meditação, em oração, em examinação das Escrituras, né? Examinando as Escrituras com profundidade, né? Para exatamente adquirirmos a mente de Cristo, né? A mente de Cristo. Esse é o nosso objetivo para que possamos continuar no caminho, né, em direção a Jerusalém Celestial. É isso? Amém, graças a Deus, né? Vamos ver aí a nossa pequena meditação diária. Estamos falando aqui, né, um pouco da história da igreja, falamos aqui de um concílio, né, que os judeus fizeram na cidade de Jâmnia, cujo nome atual é outro, né, não é Jâmnia, é outro nome, é Yavne, né? Então nós vimos aqui que neste conselho eles decidiram compor a lista dos livros, né, das escrituras judaicas que eles consideram como livros inspirados, né? Então a lista dos livros inspirados, certo? E aí para eles fazerem essa lista, eles então estabeleceram alguns critérios, né? Nós vimos ontem, vamos ver aqui de novo. O critério foi o quê? Primeiramente, o livro tinha que ter os originais escritos em hebraico, né? Segundamente, tinha que ter sido escrito, né, dentro dos limites da Terra Santa, né? O outro critério é que eles tivessem sido escritos até o profeta Esdras, né? Mas depois eles colocaram um outro, né? Quer dizer, primeiro o critério ser escrito em hebraico, certo? Segundo critério, ser escrito dentro da Palestina ou da Terra Santa. O terceiro critério era ter sido escrito até a volta de Babilônia, até Esdras, né? Então, o que aconteceu com esses critérios? O que poderia acontecer? Esses critérios colocavam de lado os textos cristãos, né, do Novo Testamento, certo? Os quais também, né, usavam os escritos hebraicos. Então, o ciúme deles, né, ou a ira deles contra os cristãos, era exatamente por isso que eles disseram o quê? Não, eles criaram uma seita, chamada Seita dos Nazarenos, por eles, né? E ficam utilizando aí as nossas escrituras em hebraico, né? E coisa curiosa é que todos os apóstolos eram o quê? Eram judeus, né? Não é isso? Todos eles falavam hebraico e pregavam o evangelho em hebraico. E como não tinha nada escrito ainda no Novo Testamento, eles utilizavam, né, o Velho Testamento, chamado Velho Testamento, para exatamente fundamentar as suas pregações, né? Então, com isso aí, o que eles decidiram, então? Decidiram que os escritos, né, cristãos, né, do Novo Testamento, eles não eram inspirados. Por quê? Porque eles não foram escritos em hebraico, alguns deles não foram escritos dentro da Palestina, né? E eles não foram escritos antes da volta para a Babilônia, né? E tem um outro critério aqui que eu me esqueci de dizer, que o livro ele tinha que estar de acordo com a Torá, certo? O quarto critério seria isso. Então, um critério, ser escrito em hebraico. Segundo critério, ser escrito dentro da Palestina. Terceiro critério, ter sido escrito até a volta da Babilônia ou até Esdras. Quarto, está de acordo com a Torá, certo?
Bom, aí, o que vai acontecer? Nós vamos ver aqui, né? Nós vamos ver aqui o que aconteceu, então, com essa história da Torá, né? Então, quando colocaram o critério de estar de acordo com a Torá, né? Certo? O que foi que eles colocaram? Colocaram o seguinte. Na verdade, para a gente entender o que é a Torá aqui, o que eles estavam querendo com isso. Sabemos que que a Torá é a lei de Moisés, né? A lei de Moisés são o quê? São os primeiros 5 livros hebraicos, né? Então, na Torá escrita, né, foi incorporado outras coisas, né? Então, na Torá escrita por Moisés, né, os hebreus, os judeus, os fariseus e tal, os sacerdotes, eles incorporaram outras coisas, certo? Que coisas? Incorporaram uma coisa que eles chamam de Misná, né? Que é a Torá oral ou da tradição. Então tinha a Torá escrita e a Torá oral, né? A lei escrita e a lei falada, certo? Não que eles colocassem a lei falada na escrita, mas eles tinham a tradição da Torá, da lei falada, que eles chamavam de Misná, né? E tinha uma outra coisa que eles chamam, né? Chamam de Tosefta, que é o quê? É um complemento da lei da Torá oral, né? Também oral, mas está escrito, né? Não na Torá original, são outros documentos, né? Misná é um documento que tem a Torá oral. Tosef é um documento que tem um complemento da Torá oral, certo? E o outro documento é o Talmud, né? Que são os escritos rabínicos, né? O Talmud são escritos rabínicos que interpretam a Torá, né? Fazem interpretação e detalham, né, as coisas da Torá. E depois tem também o Midrash, né? O Midrash é o quê? O Midrash é, é outro livro, né? É outro escrito que fala sobre o quê? Fala sobre interpretações aprofundadas da Torá feita pelos rabinos. Então, quer dizer, eles começaram então nesse concílio, né, começaram então e determinaram, né, qual que era a lista, o que eles consideravam como lista de livros inspirados. Então são esses aí que a gente viu, né, que eles decidiram lá e logicamente excluíram os escritos cristãos. Então, Paulo, né, o que o Paulo escreveu, o que Pedro escreveu, o que outros irmãos escreveram, aquilo ali não tinha nenhuma inspiração, né, segundo o que eles decidiram lá nesse concílio. E eles então passaram a executar lá as suas decisões, né? Que nós sabemos que até hoje ninguém sabe exatamente, né, não foram publicadas exatamente quais foram as decisões, apenas algumas, né? Então, irmãos, qual é o entendimento aqui, né? O entendimento aqui é o quê? Tentar fazer aqui um resumo. Então, alguns judeus, né, que foram corrigidos pelos apóstolos, conforme está escrito ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né, eles se dividiram dos apóstolos, né, e foram pregar Jesus segundo a lei, porque eles tinham crido, né, tinham sido batizados, tinham crido, né. Então, eles não se submeteram aos ensinos de Jesus e dos apóstolos, porque os ensinos apostólicos né, eram perfeitamente coerentes com os ensinos do Senhor Jesus. Então, o que aconteceu? Eles fizeram uma rebelião, né, contra a palavra. Eles se rebelaram contra a palavra, se rebelaram contra os apóstolos, né? Então, foi um pecado de rebelião, né?
que começou contra o próprio Jesus Cristo e depois com os apóstolos. Não é isso? Então nós vamos parar por aqui hoje, amanhã a gente continua, se Deus quiser. Paz seja com todos nós.